Fala galera da terceira série do ensino médio, beleza? Tio Valtinho na área aqui contigo para trazer uma aula massa de revisão dos temas do segundo desafio EducaPE. E para você que ainda não está inscrito em nossos canais, tanto no YouTube quanto em nossa página lá no Facebook, eu peço que você, assim que encerrar essa aula, vai lá, te inscreve em nossas redes sociais, deixa teu curtir, compartilha para dar essa moralzinha pra gente, que tudo que a gente faz é para você, beleza? Em tempos de afastamento social, estamos aqui contribuindo para que você receba esse conteúdo de forma virtual, de forma remota, para fortalecer aí o teu conhecimento, que eu tenho certeza que tua escola, teu professor, está mandando ver aí também nas aulas presenciais e nas aulas à distância para vocês, beleza? Então, galera, vou pedir agora que o Robertão jogue tela geral para a gente entrar no nosso tema de revisão do segundo desafio EducaPE. Galera, vamos para a nossa aula. Então, presta atenção. Já vimos o tema 1, porcentagem, o tema 2, posição relativa de duas retas, e o tema 3, equação da circunferência na aula anterior. Hoje a gente vai revisar um pouco mais aqui sobre função seno e suas representações e problemas com tabelas e gráficos, beleza? Então eu vou clicar aqui, vou clicar aqui na ideia de função seno e a gente vai passear um pouco aqui por esse tema que eu tenho certeza que você gostou das aulas anteriores, tanto com o professor Walter, assim como com o professor Anthony, tá certo? E eu tenho certeza que você vai relembrar muita coisa aqui em nossa aula de hoje. Olha só, seja x um número real, ângulo ou arco, e f de x sua imagem na circunferência trigonométrica. Denominamos função seno a função f de r em r, que associa a cada número real x o valor do seu seno, isto é, f de x igual ao seno x. Galera, presta atenção que esse x aqui, sempre estará relacionado a um ângulo ou a um arco, beleza? E o f de x estará relacionado à ideia da relação trigonométrica que a função vier apresentando. Nesse caso nosso, função seno, trazendo aí a abordagem de todos os senos dos ângulos que a gente estiver considerando ou arcos sendo considerados no problema. Galera, presta atenção para você entender bem o que quer dizer essa representação em destaque aí, f de r em r. Olha só, f dois pontos, r, setinha, r. Aqui eu estou dizendo que o meu conjunto domínio são elementos espalhados no conjunto real, tá certo? Ângulos ou arcos reais. E o contradomínio serão resultados apresentados também nos números reais, beleza? Então fica ligado que essa representação traz para a gente uma abordagem de compreensão, uma maneira de compreender o que a função está pedindo, tá bom? Então, o primeiro R tem a ver com domínio, o segundo R tem a ver com contradomínio, beleza? A função vai ser representada, eu vou chamar aqui de função base, função padrão, f de x igual ao seno de x. Ao longo da aula você vai perceber que essa estrutura aqui do segundo membro da equação, ou da função, desculpe, ela vem exatamente sendo modificada por números que são acrescentados a essa estrutura de base, tá bom? Então vamos nessa. Vamos tentar lembrar aqui um pouquinho, observar aí a nossa circunferência trigonométrica. Você lembra que na circunferência trigonométrica eu posso representar no eixo vertical os valores de seno, que serão no máximo 1 e no mínimo menos 1, beleza? E também no eixo horizontal, que não vai ser o nosso caso da aula de hoje, a gente representa valores de cosseno, tá bom? Então, observe que f associa a cada número real x, ângulo ou arco, a ordenada do ponto correspondente à sua imagem na circunferência trigonométrica. Vamos entender bem o que isso quer dizer. Olha só, se eu indicar ali um ângulo qualquer x, eu vou ter uma projeção deste ângulo lá na circunferência trigonométrica, ao qual eu vou chamar aqui de ponto P, beleza? Esse ponto P, ele vai projetar lá no eixo vertical um ponto que vai se medir uma distância da origem até este ponto. Essa medida, galera, é o que a gente chama de seno do ângulo ou seno do arco, beleza? Tranquilo? Então fica ligado nessa ideia, que é o que vai nortear a nossa aula a partir de agora. Olha só, alguns ângulos são chamados notáveis. Os principais deles são os múltiplos de 30
e também os múltiplos de 45. Aqui, por exemplo, 0, 30 graus, 360 graus, 90 graus. Cada valor desse aí apresentado com seu respectivo valor de seno que você já está familiarizado com ele, tá? Observe, conta para mim, Robertão. Observe que você pode também ter a representação em arco dado em radiano, tá bom? Mas para facilitar aqui a nossa vida, por enquanto, eu vou trazer somente essa representação em graus para você perceber com mais facilidade tudo que a gente quer. Mas eu tenho certeza que você lembra como é que transforma de grau para radiano. Beleza, é só você associar, galera, que π radiano equivale a 180 graus. Você pensando dessa forma, pode criar um raciocínio lógico-dedutivo para pensar da seguinte maneira. Olha, 30 graus equivale a sexta parte de 180. Então, se eu tenho 180 dividido por 6 dá 30, então eu tenho π radiano dividido por 6 dá 30 graus. Ou seja, observe, π sobre 6 é equivalente a 30 graus. E aí eu começo a pensar, a raciocinar através da lógica que a gente percebe nessa relação direta, tá certo? E podemos estender para 60 graus, 90, 120, 180 e assim por diante, beleza? Ou você monta uma regrinha de 3 e resolve fácil a transformação de ângulo para e graus do qual você quiser, tá bom? Então, lá no tela geral, Robertão, e agora eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Toda vez que eu tiver a estrutura sendo trabalhada em função, f de x igual ao seno de x, sendo dado em ângulo, eu vou sempre estar pensando nesses valores. Por exemplo, ó, seno de 90 graus é 1, seno de 180 é 0, seno de 120, raiz de 3 sobre 2, seno de 150, meio, e aí a gente vai sempre pensando nessa projeção de tabela, tá bom? Então, galera, observe que eu tenho aqui, eu peguei uma base aqui no programinha chamado GeoGebra, eu peguei essa tela lá do GeoGebra e eu quis representar a função dada por seno de x. Observe, se lá no GeoGebra, aqui onde tem entrada, ó, tem essa partezinha aqui onde tem representada aí a entrada, você colocar f de x igual a seno de x ou simplesmente y igual ao seno de x, você vai perceber que essa senoide, exatamente essa linha esverdeada que está aí na tua tela, chamada senoide, ela aparece no nosso monitor. Observe que nesse ponto aqui eu tenho o ângulo de 0 grau. Olha aqui, 0 grau. E o seno de 0 é igual a 0. Observe que aqui eu tenho a representação de π radiano, ou seja, 180 graus. Dessa forma, eu sei que o seno dele também está atribuído ao valor no eixo y aqui, ó, igual a 0. Observe que aqui eu tenho o 2π, ou 360 graus, e eu volto a ter o ponto 0. Tu percebe, galera, que desse primeiro ponto aqui, ó, a senoide cresce até um ponto máximo, ela diminui até o 0, ela diminui até o ponto mínimo e ela cresce até o ponto chamado de 2π. Então, esse movimento da senoide é chamado de período, e você lembra bem, observe que aqui eu tenho de 0 a 360 graus, a senoide fazendo um período inteiro, beleza? Preste atenção nesse intervalo aqui, ó, que vai do 0 grau até o 360 graus, beleza? Então, eu tenho, por exemplo, ó, o domínio da função seno de x é o conjunto real. O contradomínio também é o conjunto real, só que o conjunto imagem vai ser limitado pelo valor 1, olha, e o valor menos 1, o que está aqui, ó. Percebe bem essa limitação do valor máximo e do valor mínimo. Então, o conjunto imagem, ela vai ser limitada aqui entre o menos 1 e 1, beleza? Dessa forma, galera, a gente tem a definição do conjunto domínio e do conjunto imagem da nossa função seno de x, a função base que está sendo escrita aqui em cima, tá bom? Já o período dela, você percebe que a ondazinha sobe, desce e volta ao ponto inicial em 2π radiano, beleza? Então eu tenho um período equivalente aí a 360 graus,
ou um período de 2π. É onde o ciclo se completa, tá bom? Ele está no ponto zerado, ele sobe até o ponto máximo, vem até o ponto mínimo e volta ao ponto inicial. Então, todo ciclo que a gente tem aí nessa ondinha completa é chamada de período e você não pode mais esquecer disso, tá bom? Observe o que vai acontecer agora. No lugar onde eu tinha a função seno de x, eu coloquei aqui o número 2 como termo multiplicativo a esse seno de x. O que você percebe que está acontecendo no gráfico? Eu vou voltar ao gráfico anterior. Olha só, aí eu tenho praticamente a mesma escala no eixo dos arcos e no eixo numérico do seno de x, beleza? Olha o que vai acontecer. Na primeira função aqui que eu tratei com vocês, o número 1 multiplica o seno de x. Já na segunda, o número 2 aparece. Olha que legal. Então eu estou duplicando o conjunto de imagem. Percebe que o valor máximo da função ele vai agora para o ponto 2, tu percebeu aqui? E o valor mínimo da função ele vem aqui, ó, para o valor menos 2. Opa! Então, Walter, quer dizer que essa situação modifica somente o conjunto de imagem. Verdade, galera. Olha, o conjunto domínio é o próprio conjunto real. Porém, o conjunto de imagem agora está limitado entre o número menos 2 e o número 2, beleza? Porque esse número que está aqui na frente, multiplicando o seno de x, ela vai provocar um aumento nessa amplitude da senoide. Exatamente, o distanciamento entre o eixo horizontal e o ponto máximo da senoide, ou o ponto mínimo, é chamado de amplitude, beleza? Então, o que faz modificar essa amplitude é exatamente esse número 2 na frente do seno de x, beleza? E você vai perceber agora o período, ó. Eu vou aqui do 0 grau, 180, 360, exatamente o período da função não foi alterado, beleza? Então, esse período não foi alterado, deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Ele vem do 0 até o 360 graus e a gente tem que o período da função, ou você bota 360, ou geralmente em radiano, 2π radiano, beleza? Então, veja que acrescentar um número multiplicando o seno de x não altera o período, vai alterar exatamente o conjunto de imagem ou amplitude de nossa função. Beleza, beleza? Tu viu aí, Robertão, como é fácil? Se eu colocasse, Robertão, o número 4 na frente aí do seno de x, o que iria acontecer? Muito bem, Robertão está dizendo ali, ó, vai fazer com que a amplitude aumente para 4. Ele fez assim, ó, joga para mim a tela aqui, bota para mim aqui. Ele fez assim, ó, aumenta para 4, exato, certinho. Então, galera, se você tivesse assim, por exemplo, ó, f de x igual a 4 vezes o seno de x. Beleza, então tu pegaria tudo que tem seno de x e multiplica por 4. Logo, a função ela iria crescer até um ponto máximo aqui, ó, que iria lá para o 4. Ela volta a diminuir aqui e vem aqui, ó, para o menos 4. Cadê aqui o menos 4? Acho que é aqui. E depois ela volta a crescer. Então, cada vez que tu modifica esse número na frente do seno, você está aumentando a amplitude da função. Está fazendo com que esse deslocamento das imagens ele altere, beleza? Olha só. Agora, preste atenção que eu estou duplicando o ângulo considerado para em seguida calcular o seno. É a função 2x, ou seno de 2x. Olha que legal. Quando eu olho para o gráfico dela, olha o que acontece. O gráfico dela vai se estender do 0. Olha só, o ponto máximo está aqui, num valor intermediário entre 30 e 60. Olha, já reduziu esse ponto máximo, né? Então, ele vai zerar de novo no ponto que é equivalente a 90. E a função vai para o mínimo entre 120 e 100, acho que é 150. E aqui ela volta a zerar no ponto que é chamado de π radiano. Eu vou colocar aqui π radiano ou 180 graus. Olha, a função, a senoide subiu, diminuiu e zerou e parou aqui. Ou seja, ela completou um período exatamente numa redução numérica em relação à função anterior. Já sabemos que o domínio da função seno é sempre um arco qualquer pertencente aos números reais. A imagem, nesse caso aqui, ó, não foi alterada em nada. Por exemplo, eu tenho a imagem entre menos 1 e 1, tá certo? E o período dela que foi reduzido. Opa! Toda vez que eu multiplico um ângulo por 2, o período vai ser reduzido por 2. Olha que legal.
Então essa característica você fica bem ligado nela, tá certo? Então toda vez que eu tenho seno de 2x, ou seja, o 2 que multiplica o ângulo, vai reduzir o período na metade. E aí eu tenho sempre que estar ligado nessa situação, tá bom? Aí Roberto perguntou para mim aqui assim, ô Walter, e se eu fizesse assim, vê? Olha que legal. F de 3 vezes seno de 2x. Então, vai manter aqui a mesma estrutura da função, com período em π, tá certo? Só que esse 3 multiplica esse valorzinho aqui, Roberto, ó. No lugar dele ir para o 1 aqui, ó, ele vai lá para o 3. Ou seja, a minha função ela vai subir aqui, ó. Opa, ela desce aqui, ó. Desceu. E no lugar de ir para o menos 1, ela vem aqui para o menos 3, Robertão. Ó, ela vem para cá, ó. Ela desce aqui. Então, observe que quanto mais eu começar a misturar aqui os valores numéricos na função base seno de x, eu tenho, na verdade, a oscilação sempre aumentando e reduzindo. Essas representações acontecem lá na hora que eu estou gravando um áudio no meu celular e pego o gráfico do áudio, ele faz aquele sobe e desce bem massa ali. Então, quanto maior o sobe e desce, a intensidade da gravação sonora, quanto mais alto o som for, esse pico da linha máxima vai aumentar um pouco mais, indica que o número que está multiplicando a senoide ali é um número que vai aumentando do 3 para o 4, para o 5, para o 6. Se eu aumentar um pouco a intensidade da minha voz, como por exemplo num grito, se eu fizer assim, ó, ou um grito maior, então esse 3 faz com que a senoide aumente um pouco mais a amplitude da representação gráfica, beleza? Então temos visto aí já o número 3 que multiplica o seno e o número 2 que multiplica o arco para depois calcular o seno, beleza? Olha que legal, galera. Ô, professor Walter, e se eu quiser pegar a função base seno de x e aumentar o número 2? O que vai provocar isso aí no gráfico? Simplesmente um deslocamento das imagens. Observe que, nesse caso, ó, a função está nesse ponto aqui e completa uma onda exatamente no 2π. Então, eu já sei que o período continua 2π, beleza? Já sei que o domínio sempre são arcos reais. Agora, o conjunto de imagem aqui sofreu alteração, gente. Olha, o ponto mínimo da função está marcando agora 1. O ponto máximo está marcando 3. Já sei, ó. O ponto mínimo é 1 e o ponto máximo é 3. Então, esse número 2 aqui, ele alterou o que na minha função? É como se você tivesse pego aqui o teu mouse, clicado no gráfico da origem e subido ou deslocado para cima esse valor em 2 unidades. Tu lembra que a função anterior passava nesse ponto aqui, Robertão? Não era no ponto 00? Então, observe que quando eu coloco 2 mais o seno de x, o que acontece com o gráfico inteiro é um deslocamento vertical para cima nesse ponto, onde ele vai passar agora no ponto 2. O eixo onde zerava toda a função foi deslocado para mais 2, beleza? Do mesmo jeito que se eu colocasse aqui um menos 2 somado com o seno, eu faria um deslocamento para menos. Então, fica ligado nessa ideia do número acrescentado ao seno de x, beleza? Olha que legal, galera. Nesse caso agora, olha o que acontece. 3 mais o dobro de seno de x. Seno de x mantém o período sempre igual. Já sei que o período é 2π radiano. Olha só, o meu domínio são arcos reais. Agora, o que acontece com o meu conjunto de imagem? Olha só, o que acontece é que eu estou duplicando o valor do seno, ou seja, o que antes era o máximo de 1 e o mínimo de menos 1, agora tem o máximo de 2 e o mínimo de menos 2, beleza? E o número 3 desloca esse gráfico 3 casinhas para cima, ou seja, aqui eu tenho uma amplitude que vai ser de 2 unidades por causa desse número daqui, ó, ou seja, do ponto 3 até o ponto 5 como valor máximo e do ponto 3 até o ponto 1 como valor mínimo, ou seja, o meu conjunto de imagem vai do 1 até o 5. Tu percebeu como é fácil? É muito massa, pô. Interpretar o gráfico de uma função seno é você prestar atenção ao que cada termo acrescentado ali aos nossos coeficientes da função vai provocar na mudança da sua estrutura. Beleza? Tranquilo? Então fica ligado nesse tipo de questão aí, tá bom? Quanto tempo eu tenho, Robertão? Acho que 5 minutinhos, né? Então eu vou agora tentar responder com vocês aqui uma questãozinha para a gente ficar fixando bem. Galera, esse tema é tema de Enem também, então fica ligado, fica atento. E eu tenho certeza que muitos estudantes, eles não querem
dominar essa linguagem de função trigonométrica, porque na verdade você tem que se adaptar a uma linguagem toda especial, né? Então observe que muitas situações do nosso dia a dia são representadas por funções cíclicas, por funções trigonométricas, como é o caso do probleminha 1, que representa aí uma roda gigante. Olha que legal, em uma roda gigante, a altura em metros, em que um passageiro se encontra no instante t em segundos, é dada por essa regra que está aqui. Eu queria fazer um destaque aqui, dar um destaque para você, galera. Pega aqui o marca-texto. Eu queria que você prestasse atenção somente a essa parte aqui do que está escrito nessa linha, tá bom? Olha, vou marcar até aqui para você. Essa é a função. O complemento dessa linha, você vai perceber que na verdade, vai ser característica para essa função. Olha, eu estou dizendo aqui que a altura da roda gigante depende do tempo, que é dado por 6 mais 4 vezes o seno desse π sobre 12 vezes o tempo, que é a variável do processo, tá bom? Se você quiser saber π sobre 12 que ângulo é só você lembrar que π é 180 graus. 180 dividido por 12. Aí você vai ter aí exatamente esse ângulo que está sendo considerado o seno dele, tá bom? Mas fica tranquilo que a gente vai fazer aqui um monte de continhas já baseada, adaptada para você compreender melhor. Olha, o que eu quero dizer para você é que o tempo dessa volta gigante, essa volta na roda gigante, ela vai ser de 0 segundos até 270 segundos. Galera, esse intervalo de tempo aqui está representando exatamente uma restrição ao nosso domínio. E eu estou dizendo com isso que um passageiro compra um ingresso na roda gigante e a volta dele dura 270 segundos. Se você prestar atenção, 1 minuto equivale a 60 segundos, beleza? Olha só, 2 minutos você tem 120 segundos. Olha, 4 minutos, fazendo aqui a projeção, eu tenho 240 segundos. Olha que legal. Então observe, se 1 minuto é 60, meio minuto é exatamente 30, ou seja, 4,5 minutos você tem exatamente 270 segundos. Ou seja, eu já entendi que essa minha volta na roda gigante vai durar 4 minutos e meio. Tu percebeu essa linguagem matemática por trás do processo? Então, o que acontece? A pergunta vai aí se dar em 5 alternativas, que infelizmente não vai dar tempo de fazer todas aqui com vocês, mas eu deixaria até como desafio aquelas que eu não consegui chegar. Mas dê uma olhadinha na letra A. No início do passeio, a que altura se encontra o passageiro? No início do passeio, a que altura se encontra o passageiro? Olha só, galera, tá aí a nossa pergunta. A nossa função em destaque está representada aqui, beleza? Olha que legal. Essa função é que me interessa. Início do passeio, o tempo é 0 segundos, beleza? Então tem assim, a altura no tempo 0 será 6 mais 4 vezes seno de, olha só, π sobre 12 vezes 0. Galera, qualquer número, qualquer arco vezes 0 dá 0. Então eu tenho assim, altura em 0 segundo será 6 mais 4 vezes seno de 0 radiano. Galera, eu chamo de 0 grau aqui, tá 0 radiano, tanto faz, só para a gente não ficar entendendo que é seno. Galera, se eu tenho a circunferência trigonométrica e eu tenho valor de seno aqui, observe que 0 grau tem o seno representado aqui, 0 grau, tá aqui, o seno dele é exatamente o ponto 0. Poderia ser no máximo 1 e mínimo menos 1, beleza? Então, seno de 0 é 0. Então, a altura em 0 segundos será 6 mais 4 vezes 0. 4 vezes 0 é 0. Então, a altura em 0 eu tenho 6 mais 0. Já sei, essa altura inicial é de 6 metros. Percebeu que é fácil você interpretar o que está escrito na função trigonométrica? E Robertão já me anunciou ali, Walter, infelizmente nosso tempo acabou e a gente vai ficar aí na resposta somente da letra A. E eu deixo para vocês, galera, exatamente as outras alternativas, letra B, letra C, letra D e letra E. Mas, Robertão, corta para mim. Se você quiser acompanhar as outras alternativas, vai lá no canal do tio Walter. No YouTube, você coloca Walter Pessoa, que hoje à noite estarei resolvendo para você essa questão inteira, tá bom? De presente para você, tanto acertar lá no Enem,
quanto também, se por acaso alguma das alternativas caírem em nossa revisão EducaPE, você ficar fera e acertar sem muito trabalho, beleza? Tamo junto, cheiro no coração, para você que está espalhado do cais ao sertão. Tchau, Robertão. Valeu!